encerramos a ministração O Gigante ao Chão. Essa é a quarta parte que nós estamos ministrando sobre esse tema. O gigante ao chão. Mas antes de entrarmos na ministração, eu preciso comentar alguns detalhes importantes sobre o gigante Golias, para demonstrar, para afirmar, para apresentar o grau de dificuldade que Davi teve que enfrentar. O grau de dificuldade que Davi enfrentou quando se deparou com aquele gigante Golias. Todos esses detalhes que eu vou apresentar para vocês, eles estão registrados na Bíblia, em 1 Samuel 17, nos versículos 4, 5 e 7, nas versões bíblicas, King James, NVI, nova tradução da linguagem de hoje, nova versão transformadora, nova Bíblia viva e na Bíblia a mensagem. Primeiro grau de dificuldade que Davi enfrentou está lá no versículo 4. O gigante Golias tinha 2,90 metros de altura, quase 3 metros de altura. Qual o pé direito aqui? É que não. Eu acho que tem 2,70. 2,70 tem aqui. Ele tinha, o gigante Golias tinha mais 20 centímetros acima desse pé direito. Tinha quase 3 metros. 2,90 metros de altura. E Davi era pequeno. Então vocês olham para cá, vocês veem o grau de dificuldade. Segundo grau de dificuldade está no versículo 5. O capacete de bronze e a couraça, escama de bronze, pesava 60 quilos. O gigante trazia na cabeça e a couraça, os dois pesavam 60 quilos. Uma saca de arroz, de feijão de 60 quilos. Ok? Terceiro grau de dificuldade está no versículo 7. A haste da lança, que parecia uma lançadora de tecelão, mas nós vamos comentar só a ponta da lança, que era de ferro, pesava 7,2 kg. Só a ponta da lança de ferro. É um saco de arroz e mais 2,2 kg. É um saco de 5 kg mais. Então, só a ponta. Então, quando nós olhamos isso, então, quando a gente olha para o capacete, para a couraça, a ponta da lança do gigante Golias, ele carregava com ele, só nesses 3 apetrechos, 68 quilos, fora os demais apetrechos de guerra que Golias carregava. Então vocês percebem o grau de dificuldade que Davi enfrentou? Olha para o gigante daquele, imagina o peso do capacete dele, da couraça, 60 quilos, a lança, 7,2 kg, é isso que ele enfrentou. Tá? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 17,
vamos ler os versículos 15, 17, 18, 20 e 22. Estão colocados aqui na tela e vamos acompanhar a leitura. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava. Para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Entrementes, Jessé disse a Davi, seu filho: peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e esses 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com os teus irmãos. Esses 10 pedaços de queijo, oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Vou fazer um parênteses aqui, dar um back, depois eu volto à leitura, só para lembrar um detalhe para vocês. Quando Jessé manda Davi levar os alimentos para os irmãos, levar o queijo do comandante e trazer notícias como menino de recado, você sabe o que Davi era? Já tinha sido ungido rei. Percebe o grau de obediência de Davi? Ele podia falar: ô pai, o senhor esqueceu o que Samuel fez? O senhor esqueceu que Samuel me ungiu rei de Israel? Embora tendo Saul, eu sou rei. Eu não sou um menino de recado. Mas ele não falou. Obedece ao seu pai. Continuando. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Tudo conforme seu pai havia ordenado, sem questionar, sem fazer biquinho, sem bater o pé, sem fazer malcriação, sem jogar estrela, eu sou rei. Não, ele era um pai. Ok. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Missão dada, missão cumprida. Vocês percebem o grau de comprometimento de Davi? Vocês percebem como Davi sabia da sua posição? Percebe? Hoje nós estamos na última ministração, tá? E falando sobre vencendo os nossos gigantes com atitudes certas. Como nós conseguiríamos vencer
gigantes, tendo atitudes corretas, certas. Você vai ver hoje mais um gigante cair ao chão pelo poder do nosso Deus. Deus vai nos mostrar que mais um gigante hoje vai cair. Sabe? E nós sabemos com toda certeza que quem derrota todos os gigantes da nossa vida é Deus. Ele guerreia as nossas guerras. Sem Ele, sem Deus, nada acontece. Nenhuma vitória virá. Nada muda na nossa vida, na vida da nossa família, sem Deus. Deus é o diferencial da nossa vida e da vida da nossa família. Inclusive, a nossa família depende da nossa posição em Deus. Salmo 32, 8. Olha o que diz o salmista nesse salmo. Diz o Senhor: eu o instruirei, eu ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus tem um cuidado todo especial conosco. Primeiro, Ele vai nos instruir. Depois, Ele vai nos ensinar. Não são sinônimos, hein? O caminho que nós devemos seguir. Um caminho muito mais excelente. E mais, eu que aconselho, Deus ainda nos aconselha. Além de Ele nos instruir, ensinar e mostrar o caminho, Ele ainda nos aconselha. E depois Ele diz: eu cuido. E você? Deus cuida de nós. Deus tem uma atenção toda especial por nós. Ele é o Deus do impossível. O gigante ao chão. Mas Deus espera de mim e de vocês. Ele espera de todos nós atitudes certas, atitudes corretas. Embora muitas vezes nós podemos reivindicar alguma coisa, mas Ele precisa que eu e você tomemos atitudes certas. Vamos encontrar na palavra de Deus muitas atitudes de Davi que foram responsáveis para que Davi pudesse vencer o grande gigante Golias. Davi só venceu o grande gigante Golias por causa das atitudes corretas, das atitudes certas que ele tomou, que ele teve o gigante ao chão. Vamos observar agora as atitudes certas que Davi teve antes de enfrentar o gigante. Quais foram essas atitudes? Quais foram? Primeira atitude correta de Davi, eu já falei qual foi para vocês. Obediência. Obediência de Davi a seu pai Jessé. Ele começa lá atrás. Lá atrás ele começa obedecendo o pai. Porque se ele não
obedece o pai, ele nunca estaria frente a frente com Golias. Ele estaria lá revoltado com o pai. Não vou não. Não vou levar. Eu não sou entregador de fast food. Eu não sou entregador de comida. Vou nada, eu sou rei, eu sou ungido rei. Eles que têm de vir trazer comida para mim, e não eu para eles. Ele estaria em frente ao gigante? Não. Não. Você percebe como atitudes de obediência nos levam a lugares mais que excelentes? A obediência nos coloca frente a frente às nossas oportunidades de sermos mais que vencedores. É impressionante isso. Isso é lindo. Não pensa que Davi ia passando e viu o gigante. Não. Ele teve que se submeter à obediência do seu pai. Ele ainda estava na casa do seu pai. Então, a quem ele tinha que obedecer? Ao seu pai. Percebe isso? Vocês percebem a magnitude da obediência? A obediência nos traz oportunidades de vencer. Outro, cuidava das ovelhas do pai. Obediência. Obediência. Davi cuidava das ovelhas do pai, gente. Rei, ungido rei, pelo profeta Samuel, pelo sacerdote Samuel, mas cuidava das ovelhas do pai, sem revolta, nada. Outro, foi levar comida aos seus irmãos, obediência. Outro, entregou a comida aos guardas, como o pai falou. Entrega para lá, entregou. Se entregou na mão dele, não, pai, não, sabe o que foi? Eu deixei com a secretária. Não fez isso. Estava passando um soldado que ia para lá, eu dei para ele levar. Não, ele entregou na mão, como o pai havia ordenado. Fez conforme a ordem do seu pai. Depois, foi saber como estavam seus irmãos na batalha. Obedeceu todos os itens que seu pai havia designado. Não alterou nenhuma vírgula. Obediência total. Obediência parcial é desobediência. Obediência tem que ser total. 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 Segundo ponto. Responsabilidade. Davi era responsável. Deixou as ovelhas com um guarda, com um pastor. Meu pai me mandou. Ele que arrume alguém para cuidar das ovelhas. Foi o que Davi fez? Não. Ele arrumou um pastor, um guarda, alguém responsável que iria tomar conta das ovelhas, enquanto ele se ausentava para cumprir aquilo que o pai havia ordenado na vida dele. Olha o grau de responsabilidade de Davi.
Vocês estão acompanhando e percebendo que a vitória de Davi não caiu do nada. A vitória de Davi não foi fruto do nada. Não, a vitória de Davi foi construída através de obediência, de responsabilidade de Davi. Terceiro, antes de entrar no terceiro, quando a gente fala no segundo ponto sobre responsabilidade, nós poderíamos entrar por esse viés e falarmos muitas coisas. Se nós temos responsabilidade mesmo com aquilo que está nas nossas mãos. Com aquilo que o Senhor entrega para que eu e você cuidemos dessas coisas. Eu trato como responsabilidade ou como desleixo. Ou deixe a vida me levar. Ou vida leva ele. Qual é a nossa atitude? A nossa atitude lá na frente vai dizer se nós temos vitória ou não. Percebe a responsabilidade? Mas eu tenho outros pontos, então vamos correr. Terceiro, foi decisivo. Ele foi decidido. Ele não ficou pensativo. Ele não vacilou. Não. Ele decidiu no seu coração enfrentar o gigante. Em nome do Senhor. Quem é este filisteu incircunciso que está afrontando o Deus dos exércitos? Ele foi decidido. Isto não pode acontecer. Eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor. Coisa linda. Vocês percebem que há uma escada e Davi foi subindo a escada. A vitória não vem se nós não subirmos a escada, se nós não trilharmos um caminho. Quarto, obediência ao rei Saul. Saul falou para ele: veste a armadura. Ele vestiu. Eu podia: não, rei, não vou vestir, não. Isso daí, o senhor é maior do que eu. Porque Saul, se vocês olharem em 1 Samuel, vocês vão ver que a estatura de Saul, ele saía acima do ombro de toda a população israelita. Saul era o mais alto entre todos. Está escrito na Bíblia. Mas ele experimenta a armadura. Ô rei Saul, eu não caibo aí, você não está vendo? Eu sou baixinho. Olha o tamanho do seu tamanho. Não dá para mim. Mas ele não fez isso. Obedeceu o rei Saul. Resolve tomar posição e lutar. Depois ele resolve dizer: eu vou lutar. Falou para Saul: eu vou lutar com ele. Obediência. Senhor, luto, vou lutar. Segundo, outro ponto, fala ao rei as suas atitudes anteriores.
para convencer ao rei, ele falou assim: eu matei um leão. E olha, o rei não ficou só nisso. Eu matei um urso. Eu tenho um currículo a apresentar. Eu também já lutei contra o leão, venci, contra o urso e venci. E os matei. Obediência ao rei. Quinto, usou suas habilidades. Quando ele viu, ele fala para o rei Saul: o rei, eu não consigo nem andar com a sua armadura. Deixa eu só falar um negócio para vocês. Quantos quilos Golias carregava? Só entre capacete, couraça e a ponta da lança, 68 quilos. Davi não conseguia andar nem com a armadura de Saul. Vocês imaginam o grau de dificuldade que Davi teve ao enfrentar o gigante? Se ele não conseguia andar nem com a armadura de Saul, você imagine se coloca a armadura de Golias em Davi. Afundava Davi. Entende isso? Então, vamos lá. Usou suas habilidades. Levou ao forte e pegou 5 pedras. Qual é a habilidade dele? Alforje e 5 pedras. Essa é a minha habilidade. Nesse instrumento eu conheço, eu entendo. Isso é o que eu pratico. É isso que eu faço todos os dias. Eu tenho a habilidade nisso, rei. Mas eu preciso escolher 5 pedras adequadas para colocar no meu alforje. Entende isso? Outro, andou até o filisteu. Ele não esperou o filisteu vir para cima dele, ele foi para cima do filisteu. Significa atitude de coragem, não de medroso, mas de coragem. Usou a boca para enfrentar o gigante. O gigante falou: eu vou te matar e cortar a tua cabeça. Ele falou: e você? Quem é você? Filisteu, incircunciso, que afronta o Deus dos exércitos. Eu vou matá-lo e vou cortar a tua cabeça. Agora, vamos dar uma parada aqui e pensar. Quais eram as armas que Davi tinha? Alforje e 5 pedras. Como é que ele iria cortar a cabeça do gigante? Se nem canivete ele tinha. Nem aquela faquinha do bolo-pulo, lembra aquela faquinha de plástico do bolo-pulo? Nem sei se vem ainda com aquela faquinha. Então, vocês percebem? Mas ele falou: eu vou cortar a tua cabeça. Então usou a boca. Outra, pegou a espada do gigante e o matou, e levou a cabeça dele até ao rei Saul. O que ele falou para Golias, ele cumpriu. Por que ele cumpriu? Porque ele era um homem que cumpria ordens. Ele não cumpriu do pai? Ele não cumpriu todas as ordens do pai? Todas. Aqui ele falou: eu vou fazer isso. Ele cumpriu. Cumpriu a palavra que ele empenhou. Eu ia falar sobre cumprir a palavra, mas só fica a lembrança. Deixa para outro dia. Cumpriu a palavra que ele
empenhou. Porque ele já era adestrado em obedecer ordens. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 15, 22. Está aí, ó. Vamos ver o que está escrito em 1 Samuel 15, 22. A obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão do coração mais do que a gordura de carneiro. Deus se agrada mais com obediência do que com sacrifício. Davi teve todas essas atitudes, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então ele estava tranquilo, ele sabia todas essas coisas. E Davi teve atitudes importantes. Nós devemos ter atitudes diante dos gigantes. Nós devemos ter atitudes para vencer os gigantes que vêm contra a nossa vida, que vêm contra a vida da nossa família, a vida dos nossos parentes, a vida da nossa igreja, a vida da nossa nação. Nós devemos ter atitudes corretas, certas. E quais são essas atitudes? Primeiro, orar. Devemos orar. Devemos orar. Alguém pode me perguntar, pastor, qual o tempo mínimo de oração? Existe isso na Bíblia? Jesus falou aos seus discípulos. Ele pega os discípulos, leva até o Getsemane e falou: fique aqui e velai por mim. Primeira vez que Jesus pede a alguém fazer alguma coisa por ele: vele por mim, ore por mim, interceda por mim, porque a minha alma está angustiada. Depois de um tempo ele volta e encontra 3 dos discípulos dele dormindo. O que Jesus fala? Vocês não puderam velar por mim, orar por mim, nem uma hora. Nem uma hora. Vocês não puderam orar o mínimo de 1 hora por mim? Eu queria falar muito mais, mas vamos parar por aqui, né? Você que está nos ouvindo, que só ora abençoando o alimento, Jesus falou: vocês não podem orar nem 1 hora. É o mínimo que ele achava. O mínimo dos mínimos. 1 horinha. Outra atitude: ler a palavra, ler a Bíblia. Outra atitude: jejuar. Outra atitude: ir à luta e não fugir. Outra atitude: Deus vai te honrar, como honrou Davi. Quando você tem todas essas atitudes, Deus te honra, como ele honrou Davi, como ele deu a vitória para Davi.
Deus dará a vitória também a nós. Portanto, saia da morosidade, da passividade. Hoje, se levante para guerrear contra os seus gigantes, contra os gigantes da sua família, da sua casa, da sua parentela, da sua igreja, da sua nação, do seu bairro, dos seus vizinhos. Deus te honrará e dará vitória contra os gigantes que se levantam contra você. Olha o que está escrito no Salmo 68, 35. Olha o que o salmista pôs. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza. Deus dá também poder ao seu povo. Você quer ter fortaleza e poder? Deus te dá. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Deus é tremendo. Essa noite Deus está falando para você. Eu quero transformar a tua vida. De alguém como o exército israelita estava amedrontado. Eu quero dar para você testemunho para enfrentar qualquer gigante, sabendo que Deus cuida de nós. Vamos ficar bem. Que Deus te abençoe, meu querido.